Essa mensagem é a resposta que você tanto precisava ouvir. Esse vídeo aqui é um vídeo que vai mexer com você. Eu tenho certeza que não vai ser agradável, eu tenho certeza que não vai ser algo que você vai gostar, porque essa palavra, ela também me incomodou na primeira vez que eu a ouvi, e eu até quero deixar os créditos dessa palavra aqui na descrição, ao qual eu escutei através de uma irmã que gravou um vídeo, e aquilo tocou muito meu coração, e eu fiquei refletindo muito sobre aquilo. Falei, cara, eu preciso gravar um vídeo sobre isso também, porque eu tenho certeza que essa realmente é a mensagem, a resposta que você que está aqui precisa ouvir. Essa é a palavra que precisa ser liberada na tua vida para que o teu destino profético possa acontecer. E eu espero que eu possa contribuir através do Espírito Santo para que você possa absorver essas palavras e aplicá-las na sua vida. O texto que eu vou ler, pessoal, está em Gênesis 22, que é a história de Abraão com Isaac. E também um texto em Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Eu vou começar por Gênesis, então, aqui para ler para vocês. Bom, e basicamente esse capítulo onde Deus põe Abraão à prova, que é o capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 9 até o versículo 14. Essa história é muito famosa, é uma história muito conhecida, onde Deus ele manda Abraão colocar Isaac, né, como sacrifício vivo, né? Então Abraão pega o seu filho, ele sobe num monte e leva-o como sacrifício, né? Porém, eu vou encurtar a história, eu vou ler a partir do versículo 9, certo? Aonde diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e que não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa história aqui é muito famosa e eu resumi ela aqui para vocês, né? E vocês provavelmente já conhecem essa história. Então Deus põe Abraão à prova. E como que ele faz isso? Ele chega para Abraão e fala, Abraão, pega o seu filho e você vai oferecer ele como holocausto, como sacrifício. E eu verei se você realmente teme a mim, se você teme ao Deus vivo. Então, muitas vezes na tua vida acontece a mesma coisa. Você vai receber coisas do Senhor. Você pode ter acesso àquilo que o Senhor realmente tem para você. Mas você pega aquilo e começa a colocar na frente dele, na frente de Deus. E por esse motivo que eu compreendo que há dois tipos de pessoas. Há pessoas que Deus não pode entregar muitas coisas porque Ele sabe que aquele coração vai se corromper lá na frente, e há pessoas que Ele pode entregar. E assim como Abraão, Ele sabe que aquela pessoa vai ser temente a Ele. Convida você a pegar isso que seria o seu Isaac e colocar diante do altar, para você não substituir a palavra de Deus, não substituir aquilo que Deus deseja. Então comece a olhar à sua volta. O que você está fazendo que está sendo à frente de Deus? Está substituindo a Deus, no caso. Está sendo o seu Deus. Porque às vezes você está substituindo Deus por tantas coisas pequenas que de fato isso prejudica o seu relacionamento com Deus e faz com que Ele não libere novas coisas na tua vida. Cara, se você está substituindo Deus, por exemplo, para algo tão pequeno, por que Deus vai te entregar algo tão grande na tua vida se você com coisas tão pequenas já o substitui? Não faz sentido algum. Bom, agora eu vou ler aqui sobre Tiago, no capítulo 4, versículo 1 ao 10. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Cara, isso aqui é extraordinário, porque
Essa palavra, ela foi dita para crentes que estavam agindo como descrentes. Então, quando o Tiago ele chega diante dessas pessoas, ele está os confrontando, porque essas pessoas são da igreja, mas estão agindo como se não fossem. E sabe por quê? Por um motivo que ele é uma das principais estratégias de Satanás, que é o orgulho, é o ego, é os desejos. Aqui ele fala que quando eles pedem mal. E sabe por quê? Porque eles estão pedindo para esbanjarem em seus desejos. Para pensar isso na tua vida hoje. O que você está pedindo a Deus? É realmente para o reino de Deus ou é para os seus desejos? O que você está pedindo a Deus é para esbanjar os seus prazeres ou é para a glória de Deus? O que você está tanto querendo, o que você está tendo como anseio na tua vida, realmente é para a glória de Deus? Qual que é a tua intenção com isso? O orgulho, pessoal, ele é a primeira e maior estratégia de Satanás. E ela é muito dolorida, porque ela nos coloca contra Deus em muitos momentos. Então você talvez hoje, você está numa fase da tua vida onde você fica pensando, não, mas eu preciso ser, não, mas eu preciso fazer, não, mas eu preciso ter, eu preciso falar, eu preciso mostrar. Não, entenda uma coisa, você não precisa. Você não precisa, pelo contrário, você não precisa e mesmo assim você faz. E é aqui que mora o ego, pessoal. É aqui que mora o ego. Você não precisa fazer muitas coisas, você não precisa de muitas coisas e você faz. Sabe por quê? Você traduz os teus desejos em necessidades. Você não precisa disso. Mas mesmo assim você quer, porque você quer colocar isso como algo que é para você se vangloriar, se autopromover, se autorrevelar. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se hoje muitas portas não estão abrindo, muitas coisas não estão acontecendo, é porque Deus sabe que no momento que ele te entregar, você vai colocar Deus em segundo lugar e vai colocar o seu ego em primeiro lugar. Deus sabe que muitas coisas que você pede não são para ele, são para você. Para você esbanjar os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos. E aqui eu tenho uma pergunta para você que está assistindo isso aqui hoje. Quando que você vai parar de fazer com que o seu ego tome o lugar de Deus? Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Como que você resiste ao diabo? Se você levar no contexto de que o orgulho é a principal estratégia de Satanás, você tem que resistir ao orgulho, porque você está resistindo a Satanás. E ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Quando ele fala pecadores, ele está falando para pessoas da igreja. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você já viu aquela frase, humilhado será exaltado? Isso não existe. Esse negócio de humilhado será exaltado, isso não existe. Tá? Isso não tem na Bíblia, nenhum lugar está escrito isso aqui na Bíblia. O que a Bíblia fala é, aquele que se humilhar, o Senhor o exaltará. Aquele que descer primeiro, aquele que se humilhar, aí o Senhor vai exaltar essa pessoa. Então, o que ele está querendo dizer aqui nessa carta de Tiago? Ele está querendo dizer o seguinte, se você está colocando o ego no lugar de Deus, se você está pedindo coisas que não são para Deus, mas são para você, você tem hoje uma chance de arrependimento profundo, quebrantamento. Você se derramar diante do Senhor e você pedir por um coração humilde. Sabe qual que é o oposto do orgulho? A humildade. E é disso que você e eu precisamos. Ter um coração humilde, ter um coração temente a Deus, que não se importa com as coisas do mundo, que não se importa se está com bênçãos ou não, mas continua temendo ao Senhor. Se não importa se chegou a promessa ou não, continua temendo ao Senhor. Se não importa se a vida está de cabeça para baixo ou não, continua temendo ao Senhor. Eu e você, porque eu me incluo nisso, nós estamos precisando de um coração mais humilde e que se entrega diante ao Senhor. Então, nesse dia eu tenho duas ações para você. Você vai listar tudo aquilo que você enxerga como ego na sua vida, tudo aquilo que tem egocentrismo na sua vida hoje. E você vai se humilhar diante do Senhor. Cara, você vai pedir perdão, arrependimento. Você vai ter um quebrantamento profundo.
e vai pedir para o Senhor, Senhor, me dá um coração humilde. Me dá um coração humilde, me dá um coração que ele é obediente ao Senhor, porque eu não quero colocar coisas no lugar do Senhor, eu não quero pedir coisas que sejam para a minha vontade, mas para a tua vontade. E a segunda ação é que você continue orando constantemente por esse coração humilde, esse coração quebrantado. Então se quebrante diante do Senhor, peça perdão, arrependimento, se humilhe diante do Senhor. E a segunda coisa, continue orando por um coração humilde, um coração temente e obediente a Deus. O ego, pessoal, está matando os cristãos. O ego está terminando com a tua vida. O ego está terminando com a tua história. Aquilo que você está pedindo, muitas vezes Deus vê que não é para Ele, é para você. E por isso Ele não te entrega. Muitas das coisas à tua volta, que seriam muito mais fáceis se você fosse uma pessoa humilde, mas por você ser uma pessoa teimosa, uma pessoa que é desobediente e coloca Deus em segundo plano, em terceiro, quarto, quinto, estão acontecendo por conta disso. Ou você acha que Deus tem prazer em ver a desgraça dos outros? Ou você acha que Deus tem o prazer de ver a desgraça daqueles que são filhos dele? Ele não tem. E por que acontece? Você abre essa brecha no teu coração, a brecha do orgulho. Essa brecha do orgulho, ela mata conosco por dentro. Não tem nenhum benefício em ser alguém orgulhoso, não tem um benefício, não tem benefício algum. É uma armadilha que te cega, que te mata. E não fique pensando, eu preciso ser, eu preciso fazer, eu preciso mostrar. Você não precisa. A única coisa que você precisa é de Jesus Cristo. Somente Ele na tua vida pode preencher o que ego nenhum pode preencher, o que bem nenhum pode preencher, o que prazer nenhum pode preencher, o que nada nesse mundo pode preencher. Jesus Cristo de Nazaré é o nome dele. Essa mensagem não é fácil, ela não é uma mensagem agradável, ela é uma mensagem que mexeu muito comigo e doeu bastante, eu vou ser sincero com vocês, isso doeu bastante em mim, mas eu entendi que eu não preciso mais ficar sendo uma pessoa orgulhosa, porque não tem nenhum proveito nisso, não há nenhum proveito. E na verdade, quando eu sou uma pessoa orgulhosa, eu estou trabalhando para Satanás. E eu não quero trabalhar para ele, eu quero trabalhar para Jesus Cristo, tendo um coração humilde, quebrantado, que se humilha diante de Deus e ouve a voz dele e faz o que ele quer. É isso que eu quero e é isso que eu gostaria que você buscasse também, ter um coração humilde e quebrantado. E eu acredito que você aplicando essas duas ações de quebrantamento e oração pedindo por humildade, as portas que não estavam se abrindo vão começar a abrir. E aquelas portas que Deus vê que precisam ser fechadas na sua vida vão começar a se fechar para que novas possam se abrir.